colocar para gravar aqui. Boa noite a todos. Mantenha a web ligada aí, tá? Não vou liberar para falar quem não tiver com a web ligada. Ó, vocês tocaram no assunto aí, né, da formação de vocês. Tem uma galera que vai concluir o curso agora. Assim, sendo realista, né? Vocês deram um pouquinho de azar, né? Em função da situação que a gente se encontra, né? Tipo, não estão abrindo empresas no segmento, eles não estão contratando, tá? Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que isso é temporário, beleza? Isso vai passar, isso não é para sempre. Então, o nosso mercado, né, quando você entra, você precisa de um tempo para você fazer o seu nome, para você ser conhecido. E o que acontece, por exemplo, lá na empresa, né? Tem muitos alunos que não estão indo, né? Não estão indo treinar, seja por medo da pandemia, seja porque tem que ficar, o horário que ia, né? O filho estava na escola, agora tem que ficar com o filho em casa. Então, tem uma série de circunstâncias que está impedindo, né, do aluno chegar na empresa, beleza? Mas isso aí é temporário. Então, vocês que vão se formar agora no meio do ano, vocês vão precisar de um pouco mais de tempo, né, para se consolidar no mercado, para ingressar, para fazer o nome, tá? Então, a gente que está um tempo lá, está passando por dificuldade, né, que dirá quem está começando agora, beleza? Então, assim, as empresas estão trabalhando com número X de alunos, número reduzido, então necessita de menos profissionais, é uma série de circunstâncias, tá, pessoal? Mas se eu puder dar um conselho para vocês, é que se é temporário, vocês têm que se manter firme na pegada. Vocês escolheram isso, abracem a causa, tá? Se dediquem, porque depois passa. Essa pandemia passa, beleza? Então, é uma questão de momento mesmo, tá? Beleza. Ó, ontem eu tive uma... Eu não, né? Teve uma reunião dos professores, vocês devem ter visto a postagem lá no Insta, né? No Instagram. E eu conversei com a Érica o seguinte: tem algumas disciplinas de vocês que as aulas práticas deveriam estar ocorrendo agora, né? Em março. Isso não está acontecendo, né? No meu caso, eu estou com duas disciplinas, que é essa atividade física e saúde e treinamento físico, que são 10 horas de atividade prática. E lá no PDD, as aulas práticas, elas estão para maio. Tá? Eu não vou lembrar os dias exatos, mas a carga horária é só para maio. Então, a expectativa é que até maio, né, seja possível a gente realizar essa aula prática conforme o planejado, né? Se não, vou conversar com ele e vou dar um jeito, beleza? Mas no meu caso aqui, vocês não vão ser prejudicados, não. Até porque a disciplina tem 80 horas, né? Não dá para cancelar a disciplina por causa de 10 horas, beleza? Então, a gente tem, em tese, 2 dias práticos, né? Se não puder fazer no horário da aula, a gente vai fazer isso no final de semana. Já conversei isso com ela, a gente faz lá na empresa sem problema nenhum, né? Usa o sábado, usa o domingo, para a gente colocar em prática o que a gente vai estudar ali após a N1, tá bom? Então, aqui na minha disciplina, vocês podem ficar tranquilos. Vocês querem perguntar alguma coisa sobre o que foi falado até agora? Um comentário? Tudo tranquilo? Tá, professor. Beleza. Ó, segundo o PDD de vocês, tem dois temas para abordar, né? Ansiedade e depressão, exercícios na depressão e na ansiedade, e exercício físico na gestação, tá? Olha só o que eu vou fazer aqui para vocês entenderem. Dia 23 é a próxima aula, né? Aí a gente vai trabalhar esse último ponto, exercício físico na ansiedade, na depressão. Vou conceituar, vou falar do papel do exercício, fazer todo aquele contexto que a gente vem fazendo, tá?
Isso no dia 23. Aí, dia 30 é N1, né? E a gente, a partir da N2, a gente volta para prescrição, tá? Treinamento cardio, cardiopulmonar e neuromuscular para grupos especiais, beleza? Para diabético, para hipertenso, treinamento de força, número de séries, repetições, intervalo de recuperação, resposta glicêmica, enfim. Quando a gente terminar isso, aí a gente vai falar sobre gestante, exercício na gestação. Poxa, por que você não fala agora? Cara, porque vai mudar tudo, né? Gravidez não é doença. Então, a gente está vindo de um contexto de doenças crônico-degenerativas, né? Falamos bastante da obesidade, da hipertensão, do diabetes, falamos hoje da osteoporose. Aí eu já vou dar uma quebrada na próxima, no dia 23, que a gente vai entrar numa doença que é mais psicológica, né? Não é crônico-degenerativa. Eu já dou uma quebrada no ritmo. E aí a gente volta para o exercício. A R2 só exercício, 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 exercício. Aí quando eu terminar esse rol das doenças crônico-degenerativas, a gente tira um momento para falar sobre gravidez na gestação. Que muda se você se exercita antes, se você se exercita durante a gravidez, se você se exercita depois. A mulherada, se vocês têm um filho com um homem fisicamente ativo, isso muda alguma coisa no filho? A gente vai trabalhar isso, mas isso não é doença, a gente vai ver isso mais à frente, tá bom? Tranquilão? Fala assim, tá Tranquilo, professor. De boa, professor. Ó, sobre a aula de hoje, antes de abrir aqui para vocês falarem, a gente tratou hoje da osteoporose, né? Pode acontecer de alguém chegar para vocês, onde vocês estiverem trabalhando, e falar assim, professor, eu tenho osteopenia. Aí você fala, puta que pariu, o que é isso que eu não estudei? Estudei osteoporose, né? Mas não estudei osteopenia. O que é isso? Pessoal, é igual, você já deve ter ouvido falar o termo pré-diabetes, pré-hipertenso, né? O que é uma osteopenia? É a pessoa que está chegando num cenário de osteoporose. Beleza? A osteoporose nada mais é do que uma osteopenia mais avançada. Então, grave esse nome que eu não coloquei lá na aula, tá? Osteopenia. Se quem quiser dar uma pesquisada depois, beleza? Então, é a mesma coisa. Quer dizer, desculpa, não é a mesma coisa. A osteoporose é uma osteopenia mais grave, só isso. Tá bom? A osteoporose pertence ao rol das crônico-degenerativas, tá? É bastante comum chegarem alunos com essa condição, principalmente mulheres. Claro, né? Se eu falei na aula que a maior incidência é em mulheres, então a expectativa, né, meio óbvio que o maior número de pessoas que irão procurar a gente, nossos serviços, são mulheres, tá? E eu acho que a grande novidade da aula ficou na última parte, né? Em relação à atividade aquática, para quem viu os vídeos, né? Porque realmente, se vocês forem fazer uma pesquisa a fundo, quem quiser fazer um TCC a respeito de revisão, vocês vão ter uma surpresinha. Ao contrário da crença popular, né? Que tem que mandar para hidroginástica, tem que mandar para natação. Tá? Tem não. Beleza? Tem que ter estresse, tem que ter dano, tem que ter sobrecarga, tá? Senão o corpo não se adapta. Beleza? Acho que não sei se vai entrar mais alguém. Deixa eu ver quem estava primeiro assistindo. Ô, José, você assistiu a aula? Quer comentar alguma coisa? Tirar dúvida?
Assisti sim, professor. Assim que o senhor puder ouvir. Assisti sim, professor. Peraí, só um pouquinho. Eu falei José. Desculpa, José, rapidinho. professor. Eu entendi Josué. Não, assisti sim também. A grande surpresa ficou nessa questão das atividades aquáticas, né? Que por muito tempo elas ficaram conhecidas como ser atividade de pouco impacto e trazia benefícios, né, para esse tipo de população. E aí não são isso que os estudos mostram, como o senhor bem mostrou nos vídeos. Então isso é interessante. E também se a gente não tiver argumento para a gente conflitar com essas crenças assim que já estão estabelecidas, né, acaba que a gente fica um pouquinho por fora, né, dessa situação aí, principalmente nessa questão da osteoporose com a relação das atividades aquáticas, né, que é muito forte. Exatamente. Então tem que ter um impacto, né? Tem que ter um estresse, senão o corpo não se adapta. Beleza? Galera que tá fazendo treinamento físico, acho que isso aí fica um pouquinho mais claro, né? Quem não fez ainda vai estudar isso com mais calma, tá? Ô, Josué, pode falar aí. Eu entendi Josué, professor, da primeira vez. Não, tranquilo. Assisti todos os vídeos, professor, sim. Só no... Achei interessante também esse terceiro vídeo, porque até professores que já são formados, acredito que tem essa dúvida, professor, porque a gente escuta muito, manda a senhora que tem osteoporose lá para a professora de hidroginástica e natação, que vai ter uma melhora. Eu já escutei isso de um professor, e quando o senhor leu lá, que natação não influencia em nada, quase nada, ela não tinha... Aí eu falei, opa, será que alguém tá errado, né? Alguém tá errado aí. E depois que eu assisti, eu estava sem fazer nada, fui dar uma pesquisada aqui no YouTube para ver... Ver se era verdade, né? Isso. Não, eu fui pesquisar sobre como acontece essa degeneração do osso, a densidade óssea. Eu fui ver como que funciona, né? Como que era a, a massa, né? A massa óssea, para ver como que acontecia essa degeneração. Aí eu tinha visto a palavra que o senhor... osteopenia, né? Aí eu falei, mas eu não tinha chegado a ver, né? Só que eu falei, eu pensei que era até uma coisa mais grave, né? Mas não é, Contrário. uma coisa Não, leve. que bom que você pesquisou. Eu vim preparado para a aula, eu venho armado para a aula, porque eu sei que vocês estão ligados aí. Ó, essa parte aí que você falou é da remodulação do tecido ósseo. Eu ainda vou falar sobre isso quando eu chegar no exercício. Beleza? Entendi, professor. Pode ficar tranquilo que a gente vai falar sobre a calcificação, sobre as células, osteoblastos, mas aí não dá agora a entender o grosso, né? A gente ainda vai chegar de forma mais específica, tá? Aí eu deixei tudo para N2, muito melhor, né? Porque senão, putz, ia ficar um salseiro do caramba. Assim, e outra coisa que é interessante, né? É melhor a pessoa caminhar, né? Porque aí ela tem aumento da densidade óssea no quadril, no fêmur, né? Como a gente viu lá, né? E uma coisinha bem legal ali, né? O squash, né? Uma atividade gera aumento, mas gera aumento aonde, né? Na mão que você faz o quê? Força de pressão na raquete, entendeu? Poxa, faz muito sentido, porque você tem que ter o estresse, tem que ter um impacto aqui, beleza? É por isso que eu gosto muito da musculação com esse público, tá? E vocês vão ver nas pesquisas também, tá? Agora, só um cuidado que eu não disse também que não serve para nada atividade aquática, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. A gente tá trabalhando um parâmetro, tá? Que é massa óssea, só isso. Não, mas a gente está falando de uma coisa específica, professor. Não é... Natação é diversas coisas, mas para esse assunto, assim, a natação é pouco utilizada. É isso, exatamente isso. Mais dúvida não fiquei não, professor. Fechou, beleza. Valeu, obrigado.
Aí, ô Josué, se eu perguntasse, né, osteoporose, chegou o cliente, esteira ou bicicleta? Pela caminhada esteira. Não, lógico, né, eu tô falando opção de treino cardio, esteira ou bicicleta. Professor, não sei responder, não, vou ser sincero. Não, claro que você sabe, você já falou para mim, que tem que ter um impacto. A bike, a pessoa tá Isso. Porque estacionada lá, né? a caminhada que o senhor falou, né? Que a caminhada tem uma elevada alto índice de melhora. Então, por isso que eu pensei logo a esteira. Sim, exatamente. Exatamente isso. Certinho, José? Entendi, professor. Ô, Luiz, tudo bem, Luiz? Opa, beleza? Boa noite, pessoal. Boa noite, turma. Você conseguiu assistir lá os vídeos? Assisti sim, todos os vídeos. É bem interessante, professor, principalmente nesse quesito que eu acho que pegou todo mundo de surpresa também, né? Pelo menos eu, e vi que alguns também já até comentou, a questão da natação, não generalizando, mas nesse quesito, né? Da osteoporose. Eu não imaginava, porque eu já ouvi falar sim, né, de utilizar a hidroginástica, alguns outros formatos ali com a água para esse tipo de tratamento, né? E ali era um estudo ou era revisão, professor? Aquele trabalho é uma revisão. É uma revisão, né? Tava escrito acho em inglês em cima, né? É uma revisão, ele aborda diversas situações de exercício. Sim, sim. Tá? Assim, ficou bem claro para mim, bem tranquilo, e achei até interessante que eu não sabia esse grau mesmo de eficiência, né, da caminhada, da corrida, da musculação, eu imaginei que fosse. Agora, o que ficou um pouco assim de uma pulga atrás da orelha é como que é esse processo que eu acho que o senhor vai querer abordar isso na N2, né? Esse processo de melhoria da massa óssea com impacto, necessitando um impacto. Eu fiquei assim, como que seria isso? Como que ocorre isso, né? Eu não sei se o senhor vai abordar na N2 ou se é algo para a explicação dessa aula, mas assim, no mais ficou tudo claro, eu só queria entender esse processo que eu acho que alguém também deve ter ficado se pensando, né? Como que é esse processo? A musculação gera impacto, a caminhada gera impacto, a corrida gera um pouco mais de impacto que a caminhada, e é bom. Por que que isso é bom? Por que que tem que ter impacto, né? Eu fiquei só a me perguntar isso mesmo. Beleza, e essa pergunta é excelente. Vamos tentar entender um pouquinho a lógica da coisa. Vamos falar do músculo, que fica mais fácil. Quando eu treino bíceps, né, por exemplo, eu tenho hipertrofia muscular. Não tenho ganho de massa muscular no segmento que foi treinado. Vamos entender por que isso ocorre, né? Porque o treino, ele é um dano, ele é uma agressão, ele é um estresse, né? A hipertrofia é um mecanismo de proteção, né? Por quê? Porque a ideia do corpo é o quê? Pô, você deu um estresse, né? Você deu uma pancada no organismo. Então, ele vai criar mecanismos para tentar se proteger daquilo. Então, ele gera o quê? Hipertrofia muscular, ganho de força muscular, né? Então, quando você coloca aquela carga, aquela mesma carga, o efeito já não é o mesmo. Né? Por quê? Porque o corpo está adaptado. Aí, vamos lá. Músculos mais fortes exigem ossos mais fortes também. Entendeu? Então, quando você dá um estresse com treinamento, não é só no músculo. Essa carga, esse vetor de força impacta o quê? O sistema músculo-esquelético também. Músculo esquelético. Beleza? Então, o sistema esquelético precisa também o quê? Se modular. Beleza? Precisa se proteger daquela carga, daquele dano, daquele estresse. Tá? Então, pela lógica, né, é isso. Não sei se eu consegui ser claro. Sim, professor, tranquilo. É que assim, né, nessa visão mesmo da hipertrofia muscular, é fato, né? Aí se a gente for levar para o sentido lógico, igual o senhor falou da questão óssea, que tudo tem um conjunto ali, a gente está treinando só, excepcionalmente, só o músculo, né, que está sendo trabalhado, envolve todo o contexto do corpo, né? Mas deu para entender sim, tranquilo. Agora o remodelamento deixa para depois, a gente vai eu passo depois com vocês sobre isso. Sim, sim. Entendi que a gente tem que ver a grosso modo aqui a essência do negócio, né? Tá, exatamente. Tranquilo.
Eu não falei nem de valores de pressão quando eu dei a aula para vocês. A gente falou o que é, as causas, consequências, o que o exercício faz, bem a grosso. Não falei nem de valores, não falei de limites para treinar, não falei de nada disso. Não falei quanto tempo você mede depois do exercício. Tá? Isso a gente não falou ainda. Deixa chegar no momento. Mas, a grosso modo, a ideia é essa, né? Porque, por exemplo, se na água não tem impacto, por que o corpo vai fazer um remodelamento ósseo? Não teve estresse, não teve dano nele, né? Não tem impacto, então, beleza. Para que ele vai gerar um aumento de densidade óssea? Não tem sentido, tá? Agora, por exemplo, quando você faz caminhada, a gente viu lá, aonde é que aumenta a densidade? Quadril, não é isso? Coluna lombar. Por que não aumenta na mão igual o squash? Porque não tem impacto, né? Entendeu? Então, preciso ter esse estresse, esse dano no tecido, certo? Laura, tudo bem, Laura? Beleza? Beleza, Luiz. Tudo, professor. Prazer Deixa eu em perguntar uma coisa. Esse impacto aí que tu falou, no caso, todo dia, vamos supor, toda vez que fizer o exercício, vai haver esse impacto no osso? Toda vez que você fizer uma sessão de treino, você tem um impacto, né? Por isso que você tem que recuperar, tem que ter cuidado com volume e intensidade. Entendi. Eu vi lá, professor, os vídeos. Achei interessante aquela parte que o senhor falou lá o senhor comparou o pão, né? Porque na minha cabeça eu achava assim que a osteoporose era o osso ficava fraco e só quebrava, entendeu? Tipo assim, superficialmente. Não tinha a noção assim que ele realmente ia se esfarelando, né? Vi o seu último coisa é uma revisão de tudo que o senhor passou, né? O material de apoio lá. Calma aí, só um pouquinho. O exemplo que eu dei, por exemplo, de um pão esfarelando, ele não esfarela de uma vez. Não é isso? Você compra o pão francês, ele é gradativo. É ou não é? Não, eu entendi, só que eu achava que não, tipo assim, que o osso se quebrava por fora, entendeu? Tipo assim, a osteoporose, ela meio que quebrava, como se fosse uma fratura. Eu não entendia que, tipo assim, que era por dentro, na densidade óssea, entendeu? Na minha cabeça era só, tipo assim, uma fratura. A pessoa tinha osteoporose, ela tinha uma deficiência ali e quebrava. Eu não sabia que era no interior, entendeu? Não sei explicar, professor. Entenda, por favor. Não, eu entendi o que você falou. É o contrário mesmo. É o contrário. Mas achei interessante, É porque as aulas externo. sempre é explicativa, professor. O que você falou da última parte lá? Do seu último slide lá, é tipo uma revisão de toda a aula que o senhor passou para gente. Não, aquele é um artigo. É tipo um material de apoio. Peraí. O material complementar? Uhum, Isso. tá. Você estava falando no último vídeo. Não, só isso mesmo, professor. Beleza. Alexandre, tudo bem, Alexandre? Olá, professor, boa noite. Boa noite. Conseguiu assistir a aula? Eu assisti. Então, professor, voltando à questão do Luiz, que eu também estava com uma dúvida referente nessa questão do impacto mesmo, porque ali no seu vídeo já está falando dos nivelamentos, né? Tem uma graduação, conforme o exercício for impactando mais, a gente vê que tem uma melhora e um aumento, né, na densidade óssea, portanto, é melhor para quem tem osteoporose. E exercícios de, por exemplo, crossfit, calistenia, o senhor diria que esses exercícios nessas modalidades, devido ao grande impacto que você tem, são recomendáveis para quem sofre dessa condição? Não? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Acho que você tem que trabalhar atividades bem básicas, tá? Com quem tem osteoporose. Beleza? Porque aí você prejudica a pessoa, né?
Por exemplo, esse impacto, ele tem que ser gradativo, né? Sim. Então, o CrossFit, a calistenia, eles exigem, né, uma base, né, uma bagagem. Então, geralmente quem se dá bem assim no CrossFit tem uma bagagem da musculação, né? Já tem uma boa coordenação, uma boa técnica de movimento, enfim. Então, uma pessoa, primeiro que você vai colocar uma pessoa que tem ali, vamos supor, mais de 50 anos de idade, né? E para fazer uma aula coletiva, né? Então, pode não ser interessante, mas pode ter problemas ali. E a calistenia nem se faz, é botar uma pessoa pendurada, fazendo exercício com o peso do corpo dela, né? Não recomendaria. Até porque você pegar nos estudos de revisão lá, no último vídeo, não tem nenhuma atividade dessa. São atividades bem básicas mesmo. Certo, eu perguntei porque, assim, na modalidade, eu vejo, assim, por pesquisa, que no CrossFit é cada vez mais o aumento de pessoas idosas praticando o exercício, né? E, assim, ao vivo, a gente vê pessoas que, mesmo sem um histórico, conseguem praticar, mas de forma gradual, né? Claro que a gente não vai colocar uma pessoa de 50 anos para fazer os exercícios da mesma forma e no mesmo estilo de um cara que já está com 30 anos praticando atividade há 3, 4 anos. Eu perguntei porque você pode usar, por exemplo, a base do exercício, né, e adaptar. É por isso que eu perguntei, por exemplo, você vai pegar a pessoa, começar com uma barra de PVC, e daí ir trabalhando de forma gradual, usar o modelamento do exercício, né, não usar o exercício em toda a sua potencialidade, podemos dizer. Assim, esse caso da osteoporose, vou te falar por experiência, né? De atendimento mesmo com a galera que tem essa doença. Primeiro, a pessoa tem muita insegurança, né? A gente tem que levar sempre o fator psicológico do aluno. O aluno tem muita insegurança, então, quando a gente trabalha, por exemplo, no convencional, com máquinas, né? A gente deixa ele muito mais à vontade, muito mais confortável, a gente consegue controlar melhor o peso, né? É igual, por exemplo, o hipertenso, né? Não acha que o cara vai chegar para vocês animado para treinar, não vai, bate aquela insegurança, entendeu? Então, essas atividades a gente tem que adaptar, né? Quem trabalha com treinamento funcional, quem trabalha com CrossFit, caso tenha pessoas nessas circunstâncias, vocês têm que adaptar, né? Não dá para botar no bolo, né? Igual todo mundo, tá? Então, assim, a nível de facilidade, facilitar o trabalho da gente, a musculação convencional ajuda muito, né? Sim, você tem um ambiente, como o senhor falou, o ambiente está totalmente não, mas está, assim, 90% mais controlado do que o ambiente de academias abertas, exercícios funcionais, né, desse tipo. Não tenha dúvidas, mas é exatamente isso, né? E às vezes você montou, por exemplo, o mestre está passando por isso lá, né? Você tem uma aula de treinamento funcional, você tem 10 alunos ali que querem emagrecer, então você planeja uma aula, né? Você tenta nivelar a turma, um tempo, você planeja uma aula, aí chega um desgraçado com um problema no joelho, porra, entendeu? Quebra um pouquinho a gente, né? Mas você tem que adaptar para ele, o exercício, isso te dá um certo trabalho, né? O mestre está vivendo isso, né? Mas não é que não impede de participar da modalidade, né? Só que requer adaptação mesmo. Tranquilo? Certo, entendido, obrigado. Mas pergunta boa. Milena, tudo bem, Milena? Prazer em te conhecer. Olá, professor. Tudo bem? Tudo bem, como é que você tá? Bem. E o senhor tá bem? Eu tô bem, tô vivo, né? Hoje tá vivo é ganhar na Mega Sena aí, que o negócio tá bravo. Tá. Você conseguiu assistir a aula?
Assisti, bem interessante, professor, principalmente na parte do exercício, né? Que é o que a gente mais vai ter que entrar de cabeça mesmo. Achei muito interessante a questão também da parte da hidroginástica, né? Das questões na água com idosos, porque realmente a gente escuta bastante, né? Que auxilia, que ajuda, então acho que deu uma abertura de olhar assim pra gente, tipo, não, peraí, vamos, vamos revisar. E também porque eu achei mais interessante pelo fato da minha avó ter também, né, professor? Então é uma forma da gente contribuir até mesmo na família, né? E uma pergunta, Ela mora professor. contigo? Por exemplo, a minha avó, não, ela não mora comigo. Ela mora, tipo, mora aqui na Zona Leste, ela mora na Zona Sul, né? Só que, por exemplo, ela tem osteoporose e ela teve algumas quedas, né? Ela caiu e ela fraturou o quadril. Ela teve que fazer uma pequena cirurgia, né? E tudo. E hoje em dia ela é muito debilitada, né? E ela sente bastante dores nos ossos, justamente, tanto pela fratura que ela sofreu, né? Quanto pela osteoporose. Por exemplo, se a gente for aplicar um exercício, né? Já que ela não pode estar fazendo caminhada, né? Que ela quase não consegue ficar tanto tempo em pé, ela não consegue andar tanto. Qual seria um bom exercício para poder fazer Deixa eu te fazer uma para pergunta. auxiliar? Ela tá sentindo dor, ela sente muita dor no quadril e na coluna lombar, não é isso? Ela sente bastante no quadril por conta da cirurgia ainda, né? Mas ela sente nas pernas, né? Por conta que afeta as pernas dela e sente nas costas também, Na coluna lombar. por conta da queda. Sim, Isso. ó, Nos braços também, que ela já fraturou o braço quando ela caiu. ó, você pode fazer, usar caneleira, né? Não sei se ela consegue estender bem a perna, mas pode usar caneleira. Na parte superior, não sei se você já ouviu falar do hand grip, que é aquele que você faz preto. Não. Deixa eu ver se. Nunca vi isso aqui, não? Ah, sim, sim, sim. Você pode Sim, utilizar também, tá? Pode utilizar bom. elástico. No caso, bolinha também, dá certo? Rapaz, dá certo, só que é o seguinte, você consegue regular aqui, ó, a carga, Uhum. entendeu? Eu sou Sim, muito chato com isso, entendi. cara. Você tem que. Você pode usar a bolinha, né? Mas, por exemplo, como é que você vai sobrecarregar? Sempre com repetição. Ela vai ter que fazer mais, né? Vai chegar um momento que ela Uhum. adapta, né? E já não tem mais impacto ali para ela. Então, Sim. você pode utilizar elástico, que é uma excelente alternativa, tá? O hand grip, caneleira. O que não pode deixar é de fazer. Ficar Outra parada. coisa. Oi? Ficar parada. Pessoal, deixa eu falar uma coisinha para vocês aqui rapidinho. Peraí, só um pouquinho. Assim, para não confundir um pouquinho a cabeça de vocês, musculação, se vocês forem, por exemplo, pesquisar no inglês, vocês vão ver que não tem nenhum artigo com esse nome. Geralmente é resistance training, né? Treinamento resistido. O que acontece é que musculação, na etimologia da palavra, é a junção de músculo com ação. Então, musculação. Em tese, o músculo está em ação em qualquer atividade, na natação, no vôlei, no basquete. Quando vocês olharem para a academia, não pense no nome musculação, pensa treinamento resistido ou treinamento de força. Então, começa a olhar diferente, tá? Treinamento resistido ou treinamento de força. Porque aí você vai conseguir mentalizar o quê? Que eu posso fazer um treinamento resistido ou de força com qualquer implemento.
né? Pode ser com elástico, pode ser com hand grip, que eu mostrei aqui, pode ser com caneleira, beleza? O que eu preciso é uma resistência oposta ao movimento, tá bom? Então, começa a olhar diferente, tá? O que a sua avó precisa é fazer força. Ela pode fazer força com elástico, com hand grip, com uma bola, entendeu? Aí, como ela tem uma situação que ela está debilitada, você tem que adaptar. Isso vai envolver um pouco da criatividade. Beleza? Perfeito, professor. Obrigada. E tem bastante trabalho, tá? Com elástico, com que chama de Teraband, tá? Com caneleira também, beleza? Não é. Se ela não se sente bem saindo, indo para academia, não tem o menor problema. Tá? Ela pode fazer um treinamento de outra forma. Agora tem que ter alguém presente para auxiliar, beleza? Alguém que saiba o que está fazendo. Beleza. E aí, mestre, como é que você tá? E aí, professor? Tô bem, graças a Deus. Conseguiu assistir lá? Professor, sim, eu assisti. Top demais, hein? Acho que clareou bastante, né? Como todos os meninos já falaram aí, acho que. E aprofundar mais um pouco, né? Pesquisar mais, tem vários outros fatores que envolvem isso aí. Mas, assim, é uma pergunta que eu fiquei, como diz o Luiz, com a pulga atrás da orelha. Professor, quando que eu identifico o momento em que eu posso progredir a carga no treino de uma pessoa com osteoporose? Tipo assim, porque... Me explique isso aí, eu tô com isso desde quando eu assisti o último vídeo, principalmente. Em regra, a cada 2 semanas. A cada 2 semanas. Só que tem um detalhe, né, que eu falo esse treinamento físico. O que você entende como carga? Qualquer, por exemplo, carga além do meu limite que eu posso suportar, ou que uma pessoa pode suportar. Você tá associando carga a peso. Carga não é Isso. peso. Por exemplo, vamos supor que você passou um exercício de bíceps lá para a avó da Milena. 2 séries de 10 repetições, pode ser? Sim. Beleza. Então, ela fez segunda, quarta e sexta da primeira semana. Na segunda semana, ela fez novamente segunda, quarta e sexta. Na terceira semana, você vai gerar uma sobrecarga. Como? A avó da Milena vai fazer 3 séries de 12. Poxa, Bruno, não aumentou a carga? Claro que eu aumentei. Carga é o produto de volume e intensidade. Nesse caso da musculação, intensidade é peso. O que eu fiz? Eu aumentei o volume através das repetições, ou seja, eu aumentei a carga de treino através do volume. Mas isso não é matéria minha aqui, tá? Então, cuidado com esse nome carga, que carga não é peso. Por exemplo, a avó da Milena está caminhando 10 minutos por dia. Um exemplo. Ela caminhou na primeira semana 10, na segunda semana 10. Eu quero aumentar a carga de treino. O que eu faço? Vou botar ela para correr? Não. Caminha 15 minutos a partir da terceira semana. Isso é carga, porque eu aumentei o volume da caminhada, o tempo. Então, carga é volume e intensidade. Tá? Quem está estudando isso é quem está fazendo treinamento físico comigo. Beleza? Tem que ter um pouquinho de cuidado com a noção de carga. Tá? Na prática, eu faço muito assim, ó. Galera sedentária, começa com 10 repetições, as 2 primeiras semanas, depois vai para 12, mais 2, depois vai para 15, mais 2 semanas. Aí, o que eu faço na sexta semana? Ela volta para 10 repetições, só que eu aumento o peso. Entendeu? Eu vou sempre sobrecarregando, mas eu vou ajustando o volume e intensidade. Não pensa que intensidade é só peso. Senão vocês vão ter problema em relação a isso, porque o peso tem um limite também que a gente tolera. Tá? Eu consegui ser claro em relação a isso, é muito importante. Foi sim, professor. Claro, professor. Muito obrigado. Claro. Então, tá bom. Mais alguma coisa, mas? Não, professor. A princípio é isso mesmo. Obrigado, viu?
Então, beleza. Aleice, tudo bem, Aleice? Prazer te conhecer também. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Eu vi todos os vídeos que foi postado. Geralmente, quando eu fico em dúvida, né, eu revejo de novo, revejo novamente. E as coisas que me chamam muito, eu faço anotações. Algumas dúvidas eu acabo tirando aqui nesse momento com o senhor, né? A princípio não era uma dúvida, só que eu estava relendo novamente as minhas anotações, aí surgiu uma dúvida, mas até então era um comentário, né? Referente ao último vídeo, professor, que o senhor seleciona lá os exercícios que são de positivo, né? Que passa melhoria, e os exercícios que não é benéfico, né? Que no caso é a natação. E é como eu sempre digo, é vivendo e aprendendo, porque diante de um diagnóstico de uma pessoa com osteoporose, professor, se caso eu fosse tá no estágio, e se eu fosse atender uma pessoa assim e não tivesse passado por a sua disciplina, digamos assim, se eu tivesse leiga até o momento agora, eu ia passar para uma natação, alguma coisa na água, uma coisa relax, neutra, leve, entendeu? Então, assim, diante do vídeo que o senhor passou, foi bem explicativo, eu entendi muito bem. Tem que ter impacto, sim, para uma melhoria, sim. E a dúvida que surgiu, professor, é referente à região mais afetada, né, que é o quadril e a coluna. E aí eu queria entender por que essas regiões são mais afetadas, por que não outras? Por que só o quadril e a coluna, assim, o que são os mais afetados? Por que os dois? Tipo, é porque tem mais concentração de massa óssea? Eu queria entender. Aleice, primeiro que eu fiquei bastante emocionado aí com o seu comentário, bastante feliz de ter contribuído, tá? Foi muito legal a sua colocação, beleza? Mas a gente tem muita coisa pra gente aprender, né? Somos eternos aprendizes. Deixa eu te falar, eu não sei te responder isso. O motivo pelo qual a região da coluna e do quadril são as mais afetadas, tá? Mas o que acontece? A pessoa com osteoporose vai sentir, em regra, bastante dor nessas regiões, né? Por quê? Porque acontece assim, quando a pessoa tem um quadro de osteoporose, a gente perde massa óssea, né? Concomitantemente a isso, a gente perde massa muscular. Já repararam que a pessoa com osteoporose tem baixa quantidade de massa muscular? Geralmente são pessoas magras. Já repararam isso? E o que passa na coluna lombar? Terminações o quê? Nervosas. É ou não é? E o músculo, né, é quem dá a base, é quem dá a sustentação. O músculo fraco, né, eu perco o quê? Eu perco a base, certo? E eu acabo tendo o quê? Qualquer estresse gera muito impacto nessas regiões e o músculo é a primeira linha de absorção do impacto. E o músculo está fraco, certo? E como passam terminações nervosas na coluna lombar, né, que irradia para os membros inferiores, eu acabo tendo o quê? Tendo dor nessa região. Tá? A musculatura não consegue absorver. Aí vocês vão reparar o seguinte, né? A gente vai estudar isso. Por exemplo, 8 semanas de treino de musculação reduz a dor. Por quê? Primeiro, o sujeito aumentou a força muscular fazendo musculação? Aumentou, concorda comigo? Aí é uma sequência de eventos. Músculos mais fortes exigem o que? Ossos mais fortes também. Então, para fortalecer o sistema músculo-esquelético, a parte esquelética, o corpo passa por um processo de remodulação. A gente vai estudar isso ainda. Beleza? Então, quando eu coloquei ali dessas regiões, não é que ocorre a osteoporose somente nessas regiões, né? Não sei se, talvez eu não tenha explicado direito, né? Mas são as regiões onde você sente muita dor, né? Pode conversar com a Milena, até me antecipei aqui, eu só vou sentir muita dor nas costas, região lombar, por causa disso, né? Porque é por onde passam as terminações nervosas, beleza? Aí quando ela senta, quando ela vai levantar, o músculo tá fraco,
beleza? Você tem muita pressão nessa região tóraco-lombar, beleza? Lombo sacral também. Não sei se eu consegui ser claro em relação a isso, mas não é que acontece só na região lombar, não, tá bom? Não, professor, o senhor foi bem explicativo agorinha, né? Com relação a essa minha dúvida. E no vídeo também, inclusive, eu coloquei aqui, né? Bem especificado, que é a região mais afetada, que no caso é o quadril e a coluna. Aí eu coloquei mais afetado, não que é só na coluna e no quadril, entendeu? Beleza. Aí, ó, deixa eu só dar uma deixa para vocês. Vocês estão com o conteúdo teórico muito fresco, né? Então, cuidado quando chega lá no estágio, né? Assim, você vê por exemplo, num clube, né? E chegar pessoas com osteoporose, com algo do tipo, e o profissional encaminhar para natação. Antes de você intervir, pergunta primeiro, beleza? Não, por que você colocou ele lá? Não acha que seria melhor colocar aqui na musculação, né? Tenta entender o que passa na cabeça das pessoas também. A gente precisa refletir um pouquinho. Tá? Agora você já tem a informação, mas como você mencionou, o Luiz mencionou também, galera, a prática é complicadíssima. A prática é um negócio complicado. Né? Acho que eu até falo pro pessoal, falei, cara, se eu não montasse a minha empresa para fazer as coisas do meu jeito, eu acho que eu não estaria mais na área, não, porque é muito doloroso, né? Quem estuda, assim, quem se dedica, quem gosta de fazer a coisa certa, nossa senhora, é tenebroso. Tá? Então, assim, vão com calma, beleza? Vocês estão num momento que vocês vão precisar fazer amizades, relacionamentos, conhecer gente, tá? Então, vão com calma e quando for possível, vocês vão colocar as ideias de vocês, não é para ficar inerte também, tá? Mas colocando as coisas com calma, beleza? Alê, você fala muito bem, se expressa muito bem, viu? Parabéns. Obrigada, professor. Continua aí na pegada. Você não é das que formam no meio do ano, não, né? Que nada, eu tô no segundo período. Segundo? Uhum. Bom que você vai terminar, a pandemia passou já. Se Agora Deus tem o pessoal quiser. aí, Messi, Stanley, rapaz. Que azar, cara, se formar numa pandemia, mas assim mesmo. Quem que tá aí com a... Pessoal, mais alguém quer comentar, quer falar alguma coisa? Josué, tá aí ainda ou já saiu? Tô aqui, professor. Liga a web aí. Josué. Ah, tá. Ele saiu? Sou eu, quero falar. Só um pouquinho, Yara, rapidinho. O Josué saiu. Ah, sabe o que eu ia falar? O Josué, quando ele falou, ele disse que foi pesquisar, né? Fez uma pesquisa. Galera, quem puder, dá uma pesquisada no seguinte: a hidroginástica tem aquelas atividades, tem aquela possibilidade do peso com halter. Já viram isso? Laura, Luiz, já viram isso? Eu já vi, professor. Chegou a ver, né? Se vocês puderem dar uma pesquisada, que eu também não fui atrás, né? Se tem alguma coisa, né, com aqueles pesos, né, que consiga gerar benefícios nesse caso. Eu sei que nem todas as aulas de hidro são utilizadas assim, mas se alguém fez um estudo do tipo, vocês puderem dar uma pesquisada depois, tá? Eu confesso que não fui atrás. Sim, para mim é bem claro, né? Tem a minha forma de ver as coisas. Mas quem tiver curiosidade, pode falar, Yara. Só um pouquinho, Adevai. Então, boa noite, professor. Boa noite. Professor, é uma dúvida que eu tenho. Porque, assim, eu já tenho 52 anos, né? E eu fiz uns exames há um ano atrás e eu diagnostiquei osteopenia. Então, o tratamento que o médico passou foi hidroginástica, tanto que já tem 2 anos que eu estou na hidro, né? E pilates. E eu estou fazendo isso, assim. Agora, a hidroginástica
ela trabalha lá onde eu faço, eles fazem muito com pezinho, sabe? Assim, lá onde eu faço é muito bom lá. Não é como natação, né? A natação já é diferente, né? Mas eu acho que a hidro é uma boa opção, né? Não pro. E o meu estou pendendo. Você tava aqui no, você tinha entrado quando eu falei da Não, osteopenia? não, eu entrei um pouquinho mais antes, depois. Não, é que eu falei no início para a galera que osteopenia é, como é que eu posso dizer? Osteoporose é uma osteopenia mais grave, né? Isso. Uhum. Então, a grosso modo é isso. É porque eu não coloquei no vídeo lá esse nome, e é comum que na prática vocês lidem com esse termo, né? Os dois, né? Então, é uma pessoa que está caminhando ali para osteoporose. Eu sinceramente não sou muito adepto, né? Se eu pudesse recomendar, eu não recomendaria hidroginástica. Né? Tá? Aí por isso que eu mencionei para vocês. Se vocês quiserem pesquisar alguma fonte aí que encontrou resultado com hidroginástica, beleza, manda lá no grupo. A ciência fica se renovando, né? Só que eu não tenho dúvida de uma coisa. Para ter o resultado, vai ter que gerar uma carga através da água. Vai ter que usar peso de emborrachado, algo do tipo. Senão não tem como, é impossível, não faz sentido. Beleza? Só um pouquinho, Estão. Já leio aqui o que você escreveu. Porque no meu foi quadril. Aí, Yara, assim, só um pouquinho, te interrompendo. A grosso modo, eu costumo dizer o seguinte sobre o Pilates, né? Que Pilates é musculação em aparelho de madeira. Entendeu? A gente tem que ser crítico, né? Então, o pessoal tem muito essa mania. Se eu faço agachamento com uma barra de plástico, é body pump. Se a barra é olímpica, é crossfit. Se a barra é convencional, é musculação. Se é de madeira, é pilates. Então, isso acaba confundindo muito a gente. É verdade. Isso o aluno, às vezes, sai da graduação, eu não tive isso, eu não tive aquilo. Eu acho que você não teve, foi bom senso. Né? Isso não foi estimulado, essa capacidade de interpretar, de enxergar as coisas com senso crítico. Né, que é o que a gente precisa fazer aqui. Senão você vai sair, você vai achar que não tem nada, que você não viu nada na graduação. Não é bem assim, tá? Então, o Pilates serve? Claro que serve. Você está fazendo musculação, treinamento de força. Foi por isso que eu toquei naquele assunto antes, né? Para a gente aprender a interpretar esse lance aí do que é a musculação convencional, que nada mais é do que treinamento resistido. Você tem que ter uma resistência oposta ao movimento. Beleza? Tá certo. Falou, professor. Mas foi bem explicado. Eu vou precisar. Você fez o exame da densitometria óssea? Você fez esse exame? Fiz. Então, é porque eu não falei do diagnóstico também lá na aula, porque senão é muita informação. Né? Aí você tem um ponto de corte nesse exame. Lembra disso? Mas é porque agora eu não lembro, mas assim, o meu é quadril e fêmur. Deu quadril e fêmur. Exatamente o que a gente estudou aqui. Pois é. Né? Então, por exemplo, você está num ponto de corte lá que você está diagnosticado com osteopenia. Não é uma osteoporose ainda. Não, beleza? Certo. Então, você tem que treinar e reverter esse quadro. Melhorar esse quadro. Reduzir o grau de degeneração do processo. Beleza? É isso aí. Daqui mais uns 6 meses eu vou fazer outro densitometria. Se eu puder dar um conselho, se matricula na academia, tá? Não, mas eu tô também. Eu faço musculação também. Então tá bom, então tá indo no caminho certo. Tá sentindo dor? Não sinto. Então você tá sintomático, exatamente. Não dói lombar na hora que você levanta? Nada. Eu melhorei muito, assim, não sinto nada. Dificilmente. Primeiro eu vivia com dor direto. Eu tomava remédio para dor aqui na coluna. Agora não, já tem um bom tempo, já desde que eu tô lá tô fazendo musculação, porque eu faço... Só um pouquinho, rapidinho, peraí.
Foi mal, pessoal, que chegou o rango ali. Mas é isso aí. Eu creio que eu já melhorei muito. Vamos ver no exame, né? Vou fazer daqui mais. Acredito que sim, você não está sentindo dor. Não, não sinto nada. Você está sintomático. Agora, se parar de treinar, volta, viu? Se parar de treinar, as dores retomam. Meus alunos relatam muito isso lá na empresa. Eu até falo, ainda bem que volta, porque você não ganha dinheiro, né? Se tu sumir daqui, eu tô enrolado. Tem que doer mesmo, né? Certinho, Yara? Tá certo, professor. Valeu, obrigada. Ainda bem que eu me antecipei, né, bicho? Parece uma coisa, né? Eu falei da osteopenia, a Yara aparece. Ainda bem que eu venho preparado para a guerra. Francisco, meu amigo. Você tá bem? Estou bem, graças a Deus. O que você tinha? Eu estava com uma dor de cabeça, corpo ruim, mas graças a Deus melhorei. Estamos aí para mais uma etapa. Eu achei legal os vídeos lá, professor. Inclusive lá de osteopenia, né? Eu até achei engraçado, porque eu tenho um colega meu que ele jogava futebol há pouco tempo, né? E ele falava que ele tinha osteopenia. Aí, só que é veterano, né? Pessoa mais velha, né? E ele nunca entrava em dividida. A bola vinha, ele não dividia. E às vezes tinha competição, a gente disputava, o cara ficava puto da vida com ele. Mas ninguém entendia, né? Agora que eu fui entender um pouquinho da aula, entendeu? Rapaz, ele ainda tinha coragem de jogar bola? Ele jogava e falava que tinha, aí todo mundo ficava puto, porque às vezes nós ganhávamos, passava na fase, e ele era bom de bola, ele driblava, fazia, mas só que ele não entrava no dividida. Canela deve chamar de canelinha de vidro. E agora que eu fui ver a aula aí, que eu achei interessante, cada um, né, com as suas dificuldades, ainda joga futebol. Rapaz, o cara tá na fome mesmo, hein? Tu é doido. E jogou muito tempo, e o pessoal tudo dava risada, cara, ele falava, pô, tu é doido, bicho. Aí que eu vejo que cada um, né, com a sua dificuldade, porque se você não entender bem a matéria, não entender o que se passa, qual é o problema do cara, você mesmo cobra, que eu mesmo era um que cobrava às vezes. Pô, esse cara não divide mesmo, tal, então, você estudando, entendendo, um pouco aí que você vê o tanto que você tem para aprender, né? Sempre tem. Bastante coisa para aprender. Você assistiu tudo? Todos os vídeos? Assisti muito bacana. Gostei muito, professor. Achei muito interessante. Tem mais coisa aí para a gente ver. Você ficou com dúvida? Mais alguma coisa, Francisco? Não, mais dúvida que eu estava, os colegas tiraram aí, que falaram aí. Foi muito importante aí a aula, porque vai tirando, né? Às vezes você vai tendo uma dúvida ou outra. Exatamente. Michele, tudo bem, Michele? Oi, Michele. Oi, professor. Boa noite, professor. Tá? Tudo bem com o senhor também? Estou bem, graças a Deus. Você assistiu? Eu assisti os vídeos, sim, professor. Todos, graças a Deus, muito bom, ótimo, maravilhoso. Eu não sabia, professor, que a osteoporose acometia mais as mulheres. Olha, muito interessante. Eu não tinha tentado para isso. Aí eu fui olhar aqui uma pesquisa rapidinho, tipo, de 1 a cada 4 mulheres acima dos 50 anos já está comprometida com a danada da osteoporose. E mais, ainda vi mais, 10 milhões de brasileiros têm já diagnóstico de osteoporose. Meu Deus do céu, é uma doença bem, né? É o rol das crônicas degenerativas. Muito mesmo, sério, muito sério. E aí a pessoa fica com a fragilidade, né? A fragilidade óssea, e pode vir a sofrer acidente com muita facilidade. Aí você imagina o número de pessoas que sofrem fratura. Enfim, eu fiz uma pesquisa de um outro trabalho recente, Primeiros Socorros, onde a gente falava muito, que eu pesquisei um artigo sobre cuidadores, né, e um manual de prevenção. E isso também estava especificando a osteoporose como um índice muito grande na fragilidade dos idosos, que vem a ser acometido por quedas e fraturas. E o SUS tem uma demanda enorme de
de idosos, né, que vêm a ser internados por conta de lesões, de fraturas devido à fragilidade dos ossos. Muito interessante como uma disciplina vai acompanhando a outra. Gostei. Essa questão é fisiológica da mulher, né? Tem a ver com questões hormonais, né? Que eu também não entrei da calcificação. Eu também acompanhei também a questão hormonal. Aqui no artigo que eu estava lendo. Também fiquei curiosa, que você falou que era um dos fatores. E aí eu vi lá, por conta da baixa produção da mulher, do hormônio... do estrogênio. Aí, estrogênio. Uhum. E aí dificulta para nós mulheres. Professor. Não, mas deixa eu te falar, essa situação, se vocês se cuidarem, vocês não tem isso não, cara. Sim, sim. É fazer exercício, se cuidar mesmo, tá? Exatamente. Diabetes, hipertensão. Antes de eu começar a atividade física assim com mais frequência, eu tinha muitas dores nas pernas, muitas dores. E aí, quando eu comecei, aumentei o volume, a intensidade, com o passar do tempo, hoje em dia eu não sinto nada. Mas a minha irmã falava que... Minha irmã é fisioterapeuta, que eu tinha que praticar com urgência. Eu nem estudava ainda educação física, não tinha começado o curso. E ela falava que era propícia. E eu nem cheguei a fazer exame, mas eu sentia muitas dores, professor. A ponto de não andar 100 metros. E eu sentia muitas dores. Hoje em dia eu não sinto nada, graças a Deus. Corro 10 quilômetros, 12, 15. Sou praticamente a maratonista. Tá fazendo só o treino cardio pulmonar? Por enquanto só, professor. Pandemia, né? Dá para treinar muito. Eu me restringo muito em casa por causa do meu pai. Eu tenho um idoso, né? E aí eu aproveito, treino cardio. Mas eu corro bastante. Dá para ter um impacto bom. Não, você tá fazendo certinho, só que depois que normalizar a situação, né, que não sei se ele vacinou também, você vacinar, aí ele vacinou, já vacinou, meu pai. Tenta aí pelo menos. Professor. Eu tenho ligas aqui em casa, eu tenho caneleiras, eu tenho bola, eu tenho saco de bola, eu tenho um monte de coisa aqui em casa. Mas beleza, Michel. Tayla, tá vivo aí? Estou viva, professor. Boa noite. Então, os vídeos estão bem autoexplicativos, né, professor? Só que eu fiquei aqui pensando, né? O senhor falou lá que um dos fatores da osteoporose tem a ver com fatores genéticos. Aí eu me perguntei, a obesidade, ela entra nesse quesito, né, de ter a osteoporose por causa do excesso de peso, de tudo estar ali relacionado? Rapaz, boa pergunta. Não sei te responder isso, não. Boa pergunta. Aí eu tinha outro ponto para relacionar, porque a osteoporose, eu não sei se a gente pode associar ela com o início da bursite, né? Porque a bursite, ela tem a perda do líquido sinovial, onde vai ter o atrito osso com osso, né? E vai acabar desencadeando aquela ruptura, né? A pessoa vai ficar meio... como é que diz a palavra? Inativa, porque não vai poder pegar peso, né? Aí entra a questão do exercício físico, tudinho. A gente pode associar a osteoporose com a bursite? Não. Ó, associação, essa palavra são coisas que têm uma relação, né? Seja direta ou seja inversa. Mas bursite, qualquer um de nós pode ter aqui. Né? Bursite é a inflamação da bursa.
né, a bursa é um tecido, né, que permite a mobilidade da articulação. Então, para eu fazer esse movimento do ombro, eu tenho uma bursa que permite, né, que evita o impacto entre as articulações. Então, tem uma bursa aqui no meio, que permite o movimento. Beleza? Então, é uma outra coisa. Essa bursa aqui, ela pode estar inflamada. N fatores podem levar a isso. Pode ter impacto, pode ser tua ocupação diária, né? N fatores. A osteoporose não tem essa relação direta, não. Pode até ser que você encontre uma pessoa que tem osteoporose e bursite, mas não tem causa e efeito, entendeu? Uhum. Eu acho que as dúvidas maiores os colegas já tiraram, eu só queria saber a questão da obesidade mesmo também. Hoje, ver tua pergunta agora. É mais ou menos isso mesmo. Tá? Por analogia, seria isso. Oi, Yara, é o seguinte, né? Quando você utiliza o cálcio, né, como medicamento, que é uma prática isso, e você faz o exercício físico, o exercício ele vai ajudar a absorção do cálcio. Por quê? Porque você está gerando dano. Né? Então, a pessoa que fizer o uso da medicação junto com o exercício, ela vai potencializar esses efeitos da absorção do cálcio. Beleza? Por quê? Porque você ingere cálcio, mas você tem que estimular a necessidade do corpo absorver esse cálcio. Como? Gerando estresse. Beleza? Tá certo, entendi, professor. Oi, Stanley, você quer falar? Quer comentar alguma coisa? Não, professor, acho que o vídeo ficou bem explicativo e com as dúvidas e esclarecidas aqui pelos colegas, pelo seu também, deu para ficar claro, deu para entender bacana. Beleza. Pessoal, fechamos então? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Não. Não, professor, boa noite. Tá tranquilo. A Devai, pode falar, Devai. Tá expulsando o professor, Michele. Pode falar, Devai. Não, tranquilo. Todas as minhas dúvidas o professor respondeu e os alunos. Eu tinha dúvidas sobre essa doença, e como a Laura falou que ela não pensava que era tipo uma fratura que quebrava, etc. Também eles havia na televisão, aí tinha uma ideia, uma base bem rasa o que seria essa doença, e eles responderam minhas perguntas. Achei que era mais difícil ou tinha resposta. Eu via na televisão. Principalmente do caso de família, que ela dava aquela mini aula. Aí eu sabia que era só aquilo. Beleza, Matheus. Cara, acho que vocês estão gostando da disciplina, acho que está correspondendo, né? Embora a gente tenha nossas dificuldades e nossas limitações, mas está dando para a gente trabalhar legal. Né? Então tá dando um resumo e ainda é fácil de entender, quem não gosta. É mole, Aí, como eu comentei aqui com vocês, pessoal, dia 23 tem mais uma aula, né? Que a gente vai falar da ansiedade, depressão. E dia 30 é prova, né? E aí no dia 6 a gente inicia a parte do exercício mesmo, né? Prescrição de treino, periodização, volume, intensidade, carga de treino, tranquilo? Mas a gente está indo bem, beleza? Então a gente encerra aqui hoje. Pode ser? Pode, professor.